Salve, salve, galera. Esse aqui é um corte da nossa live, todos os domingos às 22 horas. Então, se você curtir, deixa aquele like. E se não for inscrito no canal, se inscreve. E todos os domingos temos uma conversa muito interessante para você. E fica aí com mais esse corte. Valeu! Vou fazer aqui uma pergunta, mas não para a gente, né? Que já temos aqui algum conhecimento, né? Graças a Deus. Mas digamos, pastor, que uma pessoa se converteu há uma semana atrás, né? A pessoa ali teve um encontro com Deus e se converteu. A gente sabe que a vida cristã, como já foi falado aqui, é cheia de altos e baixos. E aí a pergunta é: o relacionamento com Deus, ele é como a vida com Deus é tipo um relacionamento, né? Em que você vai aprofundando, você vai conhecendo, você vai ficando mais íntimo. Então a pergunta é: o que uma pessoa, um novo convertido, deve fazer para ter mais intimidade com Cristo? Olha, eu vou falar um pouco em questão de como foi na minha vida, né? E como é na vida de algumas pessoas que passa aqui pelo ministério também, que a gente vai vendo. Quando a pessoa se converte, primeiro dia, a pessoa algo muda sobre a sua mente, muda ali muito na sua mente. E o diabo, ele vai começar a trazer situações para querer afastar a pessoa do evangelho, né? Então, assim, cabe muito àquela pessoa ele buscar a Deus, porém, ele é um novo convertido, não tem muito conhecimento. Então, cabe aos irmãos, ao pastor, tentar sempre estar incentivando aquele irmão a ir para a igreja, sabe, a conversar com ele, saber como é que ele tá, a saber se ele tá, como é que tá na vida dele. Então, assim, há uma junção, tem que ter uma junção, Dudu. Tem que ter uma junção, não só da pessoa que se converteu, como das pessoas que tá ali no meio da igreja ali para poder ajudar aquele que se converteu. Porque, assim, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Existem 3 situações. Quem é o noivo? Jesus. Cristo. Não é isso? Quem é a noiva? A igreja. E a igreja tem um amante. Você sabia disso? Não. A igreja tem um amante. O noivo é Cristo. Nós somos a noiva. E, ó, a amante aqui, ó, a carne. A Bíblia fala que a carne briga contra o espírito, porque a carne é fraca e o espírito está pronto. Quem aqui, você se converteu, você já bebeu na sua vida? Já. Já. Me diz aí uma coisa, já bebesse na praia, daquele sol quente, uma cerveja, gostava? Sim. Pra carne é ruim? Não. Se dizer que o pecado é ruim é mentira, irmãos. Verdade. Se prostituir é ruim, pra carne, eu tô falando pra carne, não me entendam mal. Pra carne é ruim? Você Não. sair pra uma balada, beber, se prostituir, curtir. Só que aí é onde a Bíblia fala: negue-se a si mesmo, nega a tua amante aí, ó. Negue-se a si mesmo, pega, ó, carrega a sua cruz e siga-me. Você tem que negar a sua carne para viver o espiritual com Deus. Porque todo dia a carne está desejando o pecado. Todo dia a carne. Por isso que a Bíblia nos ensina que a gente tem que o quê? Espiritualmente a gente tem que orar sem cessar. A gente tem que buscar Deus em todo momento, porque não é fácil. Ser cristão não é fácil, amados. Ser cristão não é fácil. A carne grita pelo pecado. Quando eu falo grita, é pessoas que já passou pelos momentos da carne na vida, sabe, do JR? Que provou o mundo e aí se converteu. Se converteu, o que é que o diabo vai fazer? Vai lançar pessoas para lhe fazer convite. Vai lançar... Pronto, eu sou o cara mais feio do mundo, mas aparece até um cara de mulher bonita para a vida do cara. O diabo não manda prato ruim pra ninguém, não, meu filho. Ele só manda prato bom. Convida pessoas, eu pago pra tu, vamos com a gente. Aí a carne vai desejar, mas você tem que fazer o quê? A carne é fraca, mas o espírito tá pronto. Tem que trabalhar agora aqui, ó, porque é aqui que nos conduz pra Deus e a nossa salvação. É aqui que destrói e é aqui que constrói. Nós temos que ter essa percepção na nossa vida. Então a gente tem que negar a carne, negue-se a si mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu falar aqui uma coisa. Quem foi um dos que mais sofreu com a tentação da carne? O homem que mais ganhou almas abaixo de Cristo, abaixo de Jesus? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tô... Olha, eu vou exemplificar. Aquilo que eu tenho um desejo de fazer, aquilo que eu quero fazer, eu não posso. Eu me sinto prisioneiro. Porque o que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. O apóstolo Paulo, ele
tinha aquela luta da carne e o espírito. Ele tinha aquela situação, mas ele dizia o quê? Mas não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então, isso aí que acontece, Dudu, na vida, quando a pessoa se aceita Jesus, então tem que ter alguém para poder ajudar, sabe? Tem pessoas que permanecem já ali, mas tem uns que precisam de uma ajuda. E vem cá, vamos orar, vamos para a igreja, vamos fazer, inventa, cria, faz qualquer coisa. Como é que você tá? Liga para ele, sabe? Porque ele vai ter um bocado de pessoas aqui, ó, para afastar ele da presença de Deus. E às vezes, foi interessante se eu falar isso aí no final, porque às vezes a pessoa, ela se converte, né? Ela vem para a igreja, mas ainda tem o vício do cigarro, que a gente sabe que tem que ser um processo, né? Alguns conseguem deixar do dia para a noite, né, pastor? Mas Isso. muitos não conseguem parar assim de imediato. Tem os desejos da carne, como o pastor falou, né? E é algo realmente que é complicado. Por quê? Vamos ser sinceros e claros aqui. Todos nós pecamos. Todo dia. Felizmente. Todo dia. Eu não posso dizer assim, eu nasci no berço evangélico, então hoje eu não peco mais. Infelizmente, a gente não vai ser salvo por merecimento, a gente é salvo pela graça. Dudu, então por causa disso eu vou pecar? Não. A gente tem que, como o pastor falou, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto e se afastar do pecado, né? O pecado afasta a gente de Deus. Então é aí que entra o quê? A leitura da palavra, a gente tem que buscar ler a palavra ali. Eu tenho uma experiência, pastor, vou contar aqui rapidinho, 5 minutinhos, rapidinho. Teve um tempo, né, que eu era líder dos jovens. Isso antes de me afastar, né? E aí, cara, eu sempre fui muito de raciocínio, né, de pensar. E eu ia pra igreja e eu não via muita coisa, não. Eu não via muito agir, né? Comecei a ficar algo meio que robótico. Não sei se o senhor me entende, né? Sim. E aí, eu fiquei naquela. Eu já tinha visto coisas, né, espirituais desde pequeno, eu tenho experiências espirituais. Mas começou a virar algo robótico, entre aspas. Aí eu comecei e pensei assim, cara, eu acho que o erro tá em mim. Eu acho que o erro não tá na igreja. Eu acho que o erro tá em mim. E aí, eu chegava do quartel, né, que eu era militar no tempo, a minha esposa trabalhava, que eu era casado, e eu ficava em casa sozinho uma tarde todinha. Eu peguei e falei assim, quer saber? Vou orar. Aí eu me trancava no quarto, levava o violão, que não era esse, era outro violão, pegava a Bíblia, lia, louvava e orava. No primeiro dia, pastor, eu consegui ficar meia hora. Para você ver como é uma batalha espiritual e a sua carne, sem querer, lhe dá trégua nessa batalha, né? Sua própria carne. É a carne que briga. Eu fiquei meia hora. Aí tá bom, né? Já fiz alguma coisa, tá massa. Aí no segundo dia, eu já fiquei 1 hora. Opa, tivemos um avanço. Ó que coisa boa. Melhoramos, né, pastor? No terceiro dia, eu já fiquei de umas 2h30, mais ou menos, não lembro ao certo, mas já fiquei um tempo maior. No quarto dia, eu fiquei a tarde toda. E ali a hora passa, você mergulhado ali no Espírito, orando, louvando, lendo a Bíblia, a hora passa que você não percebe. No quinto dia, a minha esposa chegou e eu não queria sair do quarto, eu não queria sair daquele ambiente. Então você vê que a busca, né, no começo ela é difícil. Mas quanto mais você insiste, quanto mais você, não quero mais fazer a vontade da carne, eu quero louvar Jesus, eu quero ter intimidade com ele, ele vai se apresentando de uma forma mais intensa. Tem uma palavra que diz, né, que a gente não deve apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer a Jesus. E isso, quem tem que se esforçar é a gente, você tem que fazer a sua parte, concorda, pastor? Concordo, plenamente, abençoado. Isso aí fortalece, né? Quanto mais oração, mais poder, né? Como a Bíblia nos ensina. Você falou aí sobre isso aí, pecado, que todo dia a gente peca. Olha, se você passar uma mulher na rua e você olhar e desejar, você já está pecando. Você já está pecando perante Deus. Eu achei muito interessante uma resposta de Billy Graham. Conhece Billy Graham, né? Um dos maiores pregadores, né? Perguntaram, Billy Graham, se lhe colocarem num quarto com uma mulher do seu agrado, bonita, e ela se despir, você trairia a sua esposa? Ele falou, sim, trairia. Vê, a sabedoria que Deus deu a esse homem, trairia. E aí ele fez, e aí, pastor, o senhor não é cristiano? Ele fez, se eu sei que isso aí ia ser algo que ia me derrubar, eu não entraria dentro de um quarto com uma mulher. É simplesmente se apartar daquilo que faz você sair dos caminhos do Senhor. Quando, né, queriam matar Jesus, Jesus ia enfrentava? Não, e Jesus, a Bíblia fala que Jesus pegava outro caminho. Isso. Quando José ali, a esposa de Potifar, né, puxou ali a sua túnica ali, José, ele era um jovem.
que foi que ele fez? Saiu Correu. correndo. Então, o que a Bíblia fala não é enfrentar. Olha, vou dizer aqui para você, viu? O homem que quiser, eu digo para minha esposa, eu digo para todo mundo, o homem que disser, não, eu consigo bater de frente, eu nunca caio, ele vai acabar caindo. Porque, olha, mulher, meu Deus do céu, acaba tem que correr. Tem que correr. A verdade é essa. Você tem que correr. Não adianta eu querer você dizer que é um super crente. Você, se quiser enfrentar, você vai aguentar um dia, 2 dias, um mês. Vai chegar lá um momento que tua carne não vai aguentar. Então, o que é que você tem que fazer? Corre. Não fica perto, sai, não aceita. Então, você tem que fazer isso. Porque o diabo, ele é sujo.